prof. Bom dia, Maria, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom. Que bom. Bom dia, Evelyn. Bom dia, prof. Bom dia, Ana. Bom dia, Gustavo. Prof, Oi. hoje nós podemos usar o caderno? Como assim? Tipo, você passar algumas questões no caderno? Ah, hoje a gente tem matéria nova, Gustavo. Tá bom. Ai, ai. Será que é só a gente? Acho que não, né? Vou mandar lá. Oi, Gabriel, tudo bem? Gente, então vamos começar ali, vamos esperar, né? Ai, Ana Luísa, tô bem, e você? Tá bem também? Gente, então o nosso conteúdo de hoje, como eu falei ali para o Gustavo, a gente vai ver um conteúdo novo dentro daquilo que a gente já está trabalhando. Fala, não é novo assim, né? Porque a gente já está falando de gráficos e tabelas. Então, nós vamos falar hoje sobre gráficos de setor. Oi, Isadora. Então, vamos lá. Eu fiz um slide para apresentar, mas é a mesma coisa que está ali na apostila, tá? Só que como esse exercício, essa matéria prof tem que explicar com um exemplo de como fazer, então eu coloquei no slide que é mais fácil. Apesar de que eu não consigo fazer o desenho aqui com vocês, mostrando as técnicas que a gente usa, né? Mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível para que vocês possam compreender como que a gente constrói um gráfico de setor, ok? Tá. Aos poucos o pessoal vai chegando. Então, vamos lá. Então, nosso assunto de hoje é construção de gráficos de setores. Página 168 até a página 171, para quem quiser acompanhar na apostila. Então, o gráfico de setor. O que é um gráfico de setor? É uma importante ferramenta usada para a análise de dados obtidos, por exemplo, em uma pesquisa. Esse gráfico consiste em representar informações na forma de setor circular. Lembra do gráfico de pizza que a gente fala de vez em quando? Então, o gráfico de pizza é esse que a gente chama de gráfico de setor, é o nome dele que a gente usa. Então, para isso, vamos considerar que a circunferência corresponde a 100% dos nossos dados. Então, nós vamos trabalhar com uma circunferência. Essa circunferência vai corresponder a todos os dados que a gente tem, representar a quantia de dados que nós tínhamos na nossa amostra. Ou seja, todos os dados da minha pesquisa. É equivalente a 360 graus. Por que é equivalente a 360? Porque uma circunferência tem quanto? 360 graus, certo? Assim, metade dos dados equivale a um setor circular, ou seja, uma parte da circunferência que tem 180 graus e assim por diante. O prof já vai explicar como que é isso.
Cada ângulo do setor circular corresponderá a uma porcentagem dos meus dados. O total, a totalidade do gráfico sempre será a circunferência em si. Então, eu sempre tenho que fechar toda a minha circunferência. Se eu fizer os meus cálculos e a circunferência não fechar, não conseguir fechar toda ela com os meus dados, eu fiz alguma coisa errada, tá? Então, sempre a gente vai ter que preencher uma circunferência. Por quê? Porque ela representa o 100% dos nossos dados. Então, eu sempre vou usar os 360 graus da circunferência, para que o meu gráfico de setor, né, ou gráfico de pizza, esteja correto, ok? Aí, esse aqui é algumas coisinhas importantes que a gente tem que saber. Então, nós vamos trabalhar com a circunferência, né? Essa circunferência, nós vamos usar os 360 graus delas, que vão ser divididos em setores. Cada setor circular desta minha circunferência vai representar uma quantidade percentual dos meus dados. No gráfico de setor é interessante isso, que a gente geralmente trabalha nele com porcentagem, representando uma porcentagem de uma determinada quantidade, ok? E para isso, nós precisamos realizar alguns cálculos que relacionam o setor circular em ângulo com o nosso quantidade de dados em porcentagem. Então, nós vamos fazer aqui um exercício para vocês entenderem como que a gente faz essas transformações, né? Essas relações, essas proporcionalidades entre essas duas grandezas diferentes, ok? Então, vamos lá. Vamos ao passo a passo para construir um gráfico de setor. Considere o exemplo a seguir. Uma escola realizou uma pesquisa com seus 400 alunos do ensino fundamental sobre a preferência por modalidades esportivas, ou seja, por aqueles esportes que eles mais gostam, né? Como resultado da pesquisa, obteve o seguinte resultado apresentado na tabela abaixo. Então, nós temos aqui preferência da modalidade esportiva, né, que é o tema do gráfico, da tabela. Então, os esportes, votos, porcentagem que refere cada voto para cada tipo e o setor circular que a gente vai ter que calcular, tanto a porcentagem como o setor. Então, primeiro passo, você pega a sua tabela, vai analisar ela, vai fazer o tratamento dos seus dados para depois transferir isso para um gráfico de setor. Então, vamos lá. Futebol, foram quanto? Foram 160 votos. Vôlei, 120, basquete, 60, natação teve 40 votos. Outros esportes tiveram 20 votos, totalizando os 40 alunos que formavam lá a minha população da amostra, né? Porque aqui eles pegaram todos os alunos do ensino fundamental. Então, nós tivemos uma pesquisa feita com 400 pessoas. Então, a soma dos votos tem que ser 400. Gente, quando a gente fala de tabela, esses valores que nós obtivemos aqui, a gente chama de frequência absoluta, ou seja, a quantidade de dados coletados para cada alternativa que eu tenho na minha pesquisa aqui, tá? Então, essas aqui são as nossas frequências absolutas. Logo, eu preciso descobrir quanto que 160 votos equivalem em porcentagem dos 400 pessoas que foram entrevistadas. Então, para isso, eu vou transformar 160 em porcentagem. De que maneira? Para transformar um valor em percentual, eu vou fazer o quê? Considerar uma parte do todo. Então, porcentagem é isso, uma parte do todo. Então, que parte que eu tenho aqui? Eu tenho 160. 160, quem é meu todo? Que esse 160 está incluído? É o 400, certo? Então, para eu transformar isso em porcentagem, eu vou pegar e vou fazer assim, ó, futebol. Vou colocar aqui, F. 160 de quanto? De 400. Agora, eu quero transformar isso em porcentagem. O que é a porcentagem? A porcentagem é uma fração com denominador 100, certo? Não é isso? Toda fração que tem denominador 100 pode ser escrita na forma de porcentagem ou em percentual. Então, aqui, para transformar isso em porcentagem, eu posso usar dois recursos. Ou eu divido 160 por 400 e multiplico o resultado por 100,
ou eu calculo uma fração equivalente que tenha denominador 100, que nesse caso é bem fácil de fazer, né? Ó, então, eu quero um denominador 100 aqui, para ser porcentagem o meu resultado final aqui. Então, o que eu vou fazer? Do 400 por 100, o que aconteceu? Reduziu. Reduziu quantas vezes? De 400 para 100? 3. Será? 3 vezes 100 é 4. 400, Gustavo? 4, né? Então, ó, 400 dividido por 4 dá 100. Se eu falei que vou calcular uma fração equivalente, se eu dividir embaixo por 4, o que eu tenho que fazer em cima? Dividir por 4 também. Então, 160 dividido por 4 vai dar 40. Ou seja, 160 alunos de 400 é a mesma coisa que 40%. Então, aqui eu tenho 40 centésimos, que é a mesma coisa que 40%. Então, já transformamos os 160 votos em percentual. Então, vamos lá, que é 40%. Agora, a mesma coisa vamos fazer com o 120, tá? O 120 é uma fração de 400. Então, no vôlei, nós vamos ter 120 para 400 alunos. Transformando em porcentagem do mesmo processo, ó, vou transformar aqui em 100, porque eu quero uma fração com denominador 100. Então, de novo, do 400 por 100, eu dividi por quanto? Por 4. Então, eu tenho que fazer o que com 120? Dividir 120 por 4 também para conseguir a minha fração equivalente. 120 dividido por 4, quem que vezes 4 dá 12? 3, né? Então, 30 vezes 4 vai dar 120. Que porcentagem dos alunos escolheram vôlei como a modalidade esportiva preferida? Que porcentagem? Alguém vai responder para mim? Que porcentagem representa isso aqui, ó, 30 sobre 100? 30%? 30%. Muito bem, Gustavo. Parabéns. 30%. Gente, sempre que eu tiver ali uma divisão por 100, tá? Eu posso chamar isso, transformar isso em porcentagem. Então, 100 vira o símbolo do porcento e eu vou ter o quê? 1%. Então, eu posso fazer isso. É só ler o número de cima e porcento, tá? Isso aí a gente já trabalhou bastante no sexto, já trabalhamos esse ano novamente. Então, vamos lá. Agora, no basquete. O basquete, eu tenho 60 votos dos 400. Então, 60 de 400, a mesma coisa. Vou transformar na fração equivalente, que o denominador é 100. Já sabemos que aqui a gente divide por 4. Logo, para ser equivalente, 60 também vai ter que ser dividido por 4. 60 dividido por 4 é quanto? É 15. Então, que porcentagem dos meus alunos preferem basquete? Que porcentagem? 15%? Muito. Vocês falam perguntando, gente. Tem que falar É que afirmando. eu tenho medo de errar. Sim, é 15%. Então, ó, fração com denominador 100, Maria, sempre você vai poder ler ele como porcentagem. Não vai errar. É 15%. E se errar, gente, não tem problema. A gente está aqui para quê? Para aprender, né? Então, aqui é 15%, ok? Agora, nós temos que 40 alunos dos 400 preferem natação. Então, que porcentagem representa 40 de 400? Da mesma forma, olha lá. Dividimos por 4, vamos conseguir o denominador 100. Muito bem, Gustavo. Então, eu vou dividir 40 por 4 também, que vai dar 10. Então, eu vou ter quanto? 10%. Ótimo. Então, aqui, 10%. Gente, pensando aqui com a prof agora. Se 40 alunos é 10%, sim, 20 alunos vai ser quantos por cento de 400? 5%. 5. Por quê? Porque é o dobro, não é? 40 não é o dobro de 20? Então, se 40 é 10,
Os 20 é metade de 40, vai ser metade de 10, vai ser 5%. E somando essas porcentagens aqui, esses valores, a gente tem que totalizar 100, senão o nosso resultado está errado, tá? Então, vai lá. 5 com 15 dá 20. 20 com 10, 30. 30 com 30, 60. 60 com 40, 100%. Certinho. Fizemos todos os nossos cálculos corretamente. Agora, nós temos um detalhe para resolver. Qual é o detalhe, prof? Transformar esta porcentagem num setor circular. Ou seja, eu tenho que descobrir quanto que 40% representa na minha circunferência. A minha circunferência tem quantos graus? 360 graus. Então, 360 graus é quantos por cento da nossa circunferência? Os 360 é quantos por cento? Falem lá para mim. 100%? 100%, muito bem. Então, desta forma, pensando nisso, nós vamos transformar isso aqui tudo em setor circular, tá? Lembrando que aqui tem que ser quanto o total? 360 graus. Então, vamos pensar de uma forma mais simples e prática. Então, a gente tem que 360 graus é igual a 100% dos meus dados, certo? Então, se eu quiser 1%, quanto que vai ser 1%, gente? Quanto que vai ser 1% desses 360? O que eu faço para descobrir isso? 360 dividido por 100. Então, se eu pegar 360 graus e dividir por 100, eu vou descobrir qual setor circular, ou seja, quantos graus correspondem a 1% da minha circunferência, certo? Então, para eu descobrir quanto que é 1%, é só fazer 360 dividido por 100. Quanto que é 360 dividido por 100? Então, 1% vai ser igual a quanto? Divisão por potências de base 10, que no caso é o 100. Copio o número e desloco a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, vou lá, a vírgula está aqui. 1, 2, vírgula. Então, 1% corresponde a 3,6 graus. Esse último zero a gente não precisa usar, porque ele não tem valor significativo, tá? Então, 3,6 graus. Agora, se 1% é 3,6, 40% vai ser quanto? 40 vezes 3,6. 30 vai ser quanto? 30 vezes 3,6. E assim por diante. Então, vamos lá, para o futebol, nós vamos descobrir quanto que é os 40%. Então, 1% é 3,6, 40 vezes 3,6. Prof, eu tenho uma pergunta. Lá nos 300 graus, que é igual a 100%, como que você descobriu esse 1%? Como? Não entendi, Gustavo. Isso é igual a isso. Por que que 360 é o 100%? Não. Por que Aqui lá que do 1%? é 360 graus dividido por 100, que dá o 1%. Na verdade, não. Na verdade, eu estou descobrindo 1%. Eu quero saber quanto que é 1%. Quanto é 1% de 360? Entendeu? É como se a gente fizesse uma regrinha de 3 aqui, Gustavo. Só que a prof resolveu de forma diferente, ó. Quer ver, ó? Então, 1% vai ser quanto? Vai ser X, que é o que eu quero descobrir, né? Como aqui, ó, se eu diminuir a porcentagem, a minha quantidade de grau correspondente também vai diminuir, então a gente tem uma regrinha de 3 diretamente proporcional, né? Produto dos extremos igual produto dos meios, ok? Então, quer dizer que x vezes 100 vai ser quanto? 100x. É igual a 1 vezes 360. Quanto que é 1 vezes 360? 360. Logo, 1x vai ser igual a quanto? 360 dividido por 100, Gustavo. Então, quer dizer que 1% vai ser igual a quanto? 3,6 graus, que é essa divisão aqui. 3,6. Então, é dessa forma que a gente descobriu. Ou seja, para eu descobrir quanto que é 1% de 360, é só eu dividir 360 por 100. Entendeu o que eu fiz agora?
para descobrir quanto que 1% corresponde em graus, porque eu quero transformar porcentagem em grau agora. Tá, Gustavo? Então, quer dizer que 1% da minha circunferência, se eu pegar a minha circunferência toda, 1% dela corresponde a um setor circular, a um ângulo aqui no centro de 3,6 graus. É isso que quer dizer isso que nós calculamos aqui. Entendeu, Gustavo? Entendi. Então, agora eu quero saber quanto que é 40% da circunferência, quase metade dela. Quantos graus equivale? Então, eu vou fazer 40 vezes esse 1% que eu sei que é 3,6. Então, eu vou fazer 40 vezes 3,6, que vai dar quanto? Vamos fazer aqui na calculadora, que o nosso tempo está correndo. Vezes 3,6, vai dar 144 graus. Ou seja, eu vou ter que calcular, marcar um ângulo de 144 graus na minha circunferência para corresponder aos 40%. Tá, Gustavo? Então, aqui vai ser 144 graus. Agora, eu quero saber 30. Então, ali vai ser vôlei agora. Então, no vôlei, 30, como 1 é 3,6, então 30 vezes 3,6. Isso vai dar 108 graus. Então, eu vou ter que ter um setor circular de 108 graus para representar 30%. 108. Agora, 15%, que é do basquete. O basquete, então, eu vou fazer 15 vezes quanto? Vezes 3,6. Que vai ser a metade de 30, não é, gente? 15 não é a metade de 30? Sim ou não? Então, consequentemente, o nosso ângulo vai ser a metade de 108. Quanto que é a metade de 108? Quem sabe? Hã? Vai ser 54 graus. Então, os 60 votos, que equivalem a 15% no meu setor circular, vai ter que delimitar um ângulo da circunferência, né? Um arco da circunferência, né? De 54 graus. Ok? Agora, 10. Então, o 10 é a natação. 10% vezes 360 vezes 3,6. Vai ser igual a 10 vezes 3,6, 36. 36 graus. Isso. E como 5 é a metade de 10, então aqui 20 votos vai ser a metade também. 18 graus. Isso, Gustavo, 18 graus. E se a gente somar todos esses graus aqui, ó, vai ser igual a quanto? 360, que é toda a nossa circunferência. Lembra que a prof falou que a gente precisa pegar toda a circunferência? Então, vai dar 360. Aqui é porcentagem, a gente geralmente não coloca, mas só para vocês sim. Então, agora, nós vamos construir o nosso gráfico. Gente, para construir um gráfico, a gente precisa usar transferidor, que é aquele que mede. Transferidor, deixa eu pegar aqui. O compasso eu não tenho aqui para mostrar para vocês. A gente precisa usar isso aqui, ó. Transferidor, para fazer a medida dos ângulos, régua e um compasso, que é para fazer a circunferência. Então, o primeiro passo é esse, constrói a circunferência. Vou ler aqui para vocês. Ó. Para construir o gráfico, esboçamos uma circunferência marcando o seu raio. Então, o raio é do centro até qualquer ponto da circunferência. E com o auxílio de um transferidor, esse aqui, traçamos um ângulo com vértice no centro da circunferência relativo à primeira porcentagem. No nosso caso lá era quanto? 144. Então, eu vou marcar o raio e marcar a partir daqui 144 graus, ó, que ele marcou aqui, ó. Então, esse aqui é um setor de 144 graus. Esse 144 graus corresponde a quantos por cento dos meus votos? Voltamos lá, ó, a 40%. Então, aqui, depois que o meu gráfico estiver prontinho, a gente pinta e coloca que isso aqui é referente a 40% dos votos da minha pesquisa. Aí, ó, em seguida, ao marcar o próximo ângulo, devemos considerar o raio traçado referente à porcentagem do anterior. Então, para eu conseguir fazer o meu próximo ângulo, eu vou começar a colocar o transferidor com o 0 aqui e marcar o próximo ângulo, que seria o 108. Então, eu tenho que partir desse lado aqui para marcar o 108. E assim por diante os outros. Repetimos o processo até que todos os ângulos sejam marcados.
Lembre-se, o centro da circunferência será o vértice de todos os ângulos. O centro, esse pontinho aqui, é vértice de todos os ângulos que eu vou ter formado aqui. Então, tem que lembrar disso. Então, é o vértice de todos. Feita a marcação dos ângulos, basta a gente pintar os setores, cada setor de uma cor diferente, colocar as porcentagens, como a prof falou aqui, e depois fazer uma legendinha. Por exemplo, se eu pintei aqui de verde refere-se a qual esporte? Refere ao futebol, então coloco lá futebol. Aí aqui é basquete, é vôlei. Vôlei é 30%, vou colocar um amarelinho. Então, aqui o amarelinho refere-se ao vôlei. Aí, quando a pessoa olhar o seu gráfico, ela consegue identificar o que é cada porção do gráfico está representando. Vamos tentar demonstrar isso aqui para vocês. Então, primeiro passo, vamos pegar a nossa tabela, com tudo que a gente precisa. Eu só preciso disso, porcentagem e o tamanho do setor circular que nós calculamos lá anteriormente. Aí, nós vamos fazer assim, ó. Com auxílio da régua, compasso transferidor, construa uma circunferência e trace nela cada um dos setores com base no ângulo a que eles correspondem, que é esses aqui. Veja, por exemplo, como traçar o setor correspondente a um ângulo de 90 graus, que representa a despesa de alimentação. Isso aqui é um gráfico que foi feito lá na apostila de vocês. Eu peguei ali para a gente mostrar, ó. Está na página 169, se vocês quiserem olhar. Com uma abertura qualquer do compasso, desenha-se uma circunferência. Então, o primeiro passo faz a circunferência. Depois, traçamos, com o auxílio de uma régua, um dos lados do ângulo. Então, faz lá um lado de um dos ângulos. Isso, marcou lá, faz o lado de um ângulo. Faz um risco. Do centro até a qualquer lado da circunferência. Aí, com um dos lados do ângulo de 90 graus, de forma que o vértice do ângulo coincida com o centro. Então, tem que sair do centro da circunferência e marcar lá, ó. Marquei. Agora, posicionamos o centro do transferidor sobre o centro da circunferência e a linha que nós marcamos. Então, alinhou aqui e vai marcar o ângulo de 90 graus. Depois, com a régua, você une esse ponto que você marcou com o centro. E assim, ó, nós temos a formação de um ângulo de 90 graus, que corresponde, né, aos 90 graus que o exercício ali estava trazendo. Então, por fim, você pinta o teu setor circular. Aí, a prof tentou demonstrar isso para vocês aqui com o desenho. Então, o primeiro passo, o que a gente faz? Desenha a circunferência, certo? Peguei meu compasso, com uma abertura qualquer, tracei a minha circunferência. Determinei o centro dessa circunferência e marquei um dos lados. Então, foi lá. Aqui é o meu centro, fiz um dos lados dela. Aí, depois com o meu transferidor, com esse aqui, ó, eu venho com esse transferidor, alinho bem certinho ele com o centro da circunferência aqui e o zero aqui. Aí, eu vou medir o meu setor circular, que nesse caso é quanto? 144 graus. Então, vai mais ou menos aqui. Então, eu trouxe lá, ó, 144 graus. Marquei. Aí, agora, o que eu vou fazer? Esse setor corresponde a quem? A futebol, 40%. Vou pintar esse setor. Pintei. Depois, eu vou traçar o meu outro setor, que corresponde a quanto? 108 graus. Certo? Então, eu vou ter que pôr o meu transferidor em cima desse lado ou desse e medir, a partir daqui, 108 graus, que vai dar mais ou menos aqui. Esse lado a prof não trouxe, mas eu já trouxe ele pintadinho. Aí, eu traço o meu lado, tal, ó, 108 graus aqui, e eu vou pintar esse setor. Olha lá, tô vesga, né? Mais ou menos aqui. Então, pintei o meu setor. Então, aqui eu tenho quanto? 108 graus. Novamente, agora eu vou marcar quem? O basquete. O basquete é um setor de 54, então eu vou vir onde? Com minha parte reta do transferidor. Deixa eu pegar o outro transferidor, que é melhor para vocês entenderem. Vou pegar aqui, ó. Com essa parte reta do transferidor, o zero, o centro, eu vou pôr no vértice, ó. No centro da circunferência, esse ladinho reto sobre esse lado e vou medir agora quanto? 54 graus. Então, vou ter que medir até mais ou menos aqui, 54 graus. Então, vai dar por aqui assim. Então, olha lá, a prof já trouxe pintado. Aí. Então, consegui meu ângulo de 54 graus, que corresponde a quem? Ao
basquete. A mesma coisa eu vou fazer para natação. Vou pegar o meu transferidor com a reguinha dele, o lado reto, vou alinhar com esse lado e com o centro da circunferência, vou marcar 36 graus, que vai dar mais ou menos aqui, eu acho, e vou fazer o meu setor, que representa quem? A natação. Olha lá, veio o nosso 36 graus. E por último, como só sobrou outros, que é os 5%, essa região que sobrou já vai corresponder a quanto? 18 graus. Se vocês quiserem medir, pega lá o seu transferidor, alinha com esse lado desse ângulo, coloca no centro da circunferência a marca 0 aqui, né? Da linha de fé do transferidor, e você vai conseguir um ângulo aqui de 18 graus. E aí você pinta esse setor. E assim, ó, dessa forma meio assim, falada, a gente consegue o nosso quê? O nosso gráfico de setor. E aqui a gente vai ter o quê? 40%, que corresponde a quem? A futebol. Aqui eu vou ter 30%, que corresponde ao vôlei. Aqui, 15%, que corresponde a basquete. 10% que corresponde à natação e 5% que corresponde a outros esportes. E para finalizar, a gente faz o quê? Traz o quê? A legenda. A legenda é importante para que a pessoa, quando ela olha o gráfico, ela saiba o que está referindo cada setor. Então, aqui, futebol verdinho, amarelo vôlei, azulzinho basquete, rosinha natação, e o azulzinho mais claro ali, um verdinho quase, né? Outros esportes. Então, se a pessoa olhar aqui e tiver o título, né? Ó, preferência e por modalidade esportiva, a pessoa vai olhar aqui e ela vai saber de cara que 40% das pessoas que foram entrevistadas preferem quem? Preferem futebol. E que 10% das pessoas entrevistadas preferem o quê? Preferem natação. E assim por diante, tá? Qual foi o esporte mais votado? Futebol. Qual foi o menos votado? Nesse caso aqui, a gente vai considerar natação, porque tem outros aqui que a gente não sabe quem foi, certo? E assim, ó, toda a nossa circunferência, 360 graus, corresponde a todos os nossos dados, que são os nossos 100%, ou seja, os 400 votos que foram conseguidos lá na pesquisa. Mais ou menos? O que vocês acharam? Hã? Falem comigo, pessoal. O que vocês acharam? Entenderam como que faz para calcular a porcentagem? Sim. E depois o setor circular, só pega a porcentagem, você divide o 360 por 100%, vai descobrir quanto? Que cada porcento é 3,6. Aí é só multiplicar pela quantidade de porcentagem que você tem de cada um dos dados que você coletou, tá? Se aqui fosse 50, por exemplo, eu ia fazer 50 vezes 3,6. E assim por diante, tá bom? Gente, infelizmente, a prof não tem nem como explicar diferente para vocês, mas é mais ou menos isso da forma que a gente faz para construir um gráfico de setor, tá? Dá um pouquinho de trabalho, porque os cálculos que a gente tem que fazer, né? Mas ele não é tão complicado. E é um gráfico muito, muito utilizado também, tá? Porque ele tem uma fácil compreensão, ele chama a atenção porque ele é bem colorido, né? Então, é um gráfico de fácil interpretação, ok? Galerinha, então era isso a nossa aulinha de hoje, acho que já terminou até, né? Vou deixar a tarefinha para vocês da página 170 e 171. Tem lá, deixa eu falar aqui, tem 3 exercícios, tá? Na verdade, nenhum deles é para vocês construírem o gráfico, pelo que eu vi. É mais para vocês fazerem a análise e a interpretação, tá bom? Então, acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença. Então, não adianta a gente ter sonhos se a gente não correr atrás, porque eles não vão ser realizados, né? Eu acreditar que eu vou conseguir determinada coisa, mas se eu não for atrás dela, se eu não correr, se eu não trabalhar, se eu não buscar com que ela aconteça, ela não vai acontecer, não é verdade? Então, é a mesma coisa.
eu quero tirar 100 na prova, mas se eu não estudar, eu acredito que vou tirar 100, mas se eu não estudar, a probabilidade disso acontecer é bem pequena, né? Então, tem que se pôr a mão na massa, tem que trabalhar, tem que correr atrás daquilo que a gente quer para que ele realmente aconteça, ok? O que você ia falar, Maria? Eu ia perguntar se as páginas de tarefa 170 e 171, né, prof? Isso mesmo. Tá bom, então. Gente, bom dia para vocês, bom final de semana, beijos e até segunda-feira. Fiquem com Deus. Tchau, prof. Tchau, Tá, beijo. prof, beijo.